Falando por Você, Filosofia e Educação no rádio e no podcast. Um projeto de extensão do curso de Licenciatura em Filosofia, Campus Caicó, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Nesta segunda edição, serão lidos e comentados textos de mulheres, filósofas professoras do Prof. Filo Campus Caicó, UERN. Episódio 7. Texto escrito por Francisca Roberta Negreiros Martins. Leitura e comentários de João Carlos de Souza Bulcão. Sabemos que a filosofia sempre buscou trabalhar propostas em relação à igualdade, à liberdade de pensamento e à busca por seus direitos. No entanto, a participação da mulher na sociedade tem sido um tema de discussão e luta ao longo da história. Mulheres têm lutado por seus direitos e sua inclusão em diversas áreas, incluindo a política, a ciência, a tecnologia, as artes e as ciências sociais. As contribuições teóricas das mulheres para a sociedade são vastas e diversas. No campo da filosofia, por exemplo, pensadoras como Nancy Fraser, Alicia Puleo, Juliana Pacheco, Simone de Beauvoir têm oferecido importantes contribuições para o estudo das questões de gênero e para a compreensão das relações de poder entre homens e mulheres. No entanto, existem diferentes razões pelas quais é importante aprofundar os nossos estudos sobre as mulheres na filosofia, pois sua representatividade tem sido historicamente subrepresentadas, tanto como filósofas quanto como temas de estudo. A partir daí, a filosofia é de grande importância e necessidade trazer temas e dar visibilidade em relação à participação e influência que diversas filósofas enfrentaram com o objetivo de desestabilizar pensamentos patriarcais e discursos em relação à desigualdade entre os sexos. Portanto, faz-se necessário entendermos e conhecermos nossa história para então avaliarmos verdadeiramente o nosso presente, pois foi rompendo o pensamento misógino ou sexistas que muitas mulheres conseguiram um patamar de igualdade, através de muitas lutas e quebras preconceituosas. Portanto, os pensamentos das mulheres foram de grande contribuição para a filosofia, pois as mulheres têm perspectivas únicas e suas conquistas ajudaram a incentivar a desconstrução de estereótipos, pois historicamente as mulheres na filosofia muitas vezes foram tidas como inferiores ou irrelevantes. Assim, ao estudar e dar visibilidade às mulheres na filosofia, podemos incentivar as futuras gerações a ter mais interesse pela disciplina e a se tornarem filósofas no futuro, podendo trazer ainda mais diversidade, como também amplitude e referências para a filosofia. No entanto, nas últimas décadas, houve um grande avanço e crescente interesse em resgatar e destacar o trabalho dessas mulheres, reconhecendo seu valor e impacto, e uma das razões pelas quais é importante estudar mulheres na filosofia é o fato de que elas oferecem perspectivas únicas e distintas sobre questões filosóficas. As experiências e vivências das mulheres são diferentes das dos homens, e isso pode levar a abordagens diferentes para a reflexão filosófica. Assim, ao incluir as vozes femininas, ampliamos a diversidade de ideias e enriquecemos o diálogo filosófico, promovendo uma compreensão mais ampla e complexa do mundo. Além disso, sabemos que a filosofia é uma forma de reconhecer a contribuição histórica das mulheres para o desenvolvimento do pensamento humano, pois muitas mulheres filósofas foram pioneiras em suas áreas, desafiando normas sociais e enfrentando barreiras
para buscar conhecimento e expressar suas ideias. Ao conhecer e valorizar suas realizações, podemos corrigir uma lacuna histórica e promover uma justiça epistêmica, garantindo que essas vozes sejam ouvidas e apreciadas. Outro ponto importante é que estudar sobre mulheres na filosofia contribui para o avanço da igualdade de gênero no campo acadêmico e intelectual. Assim, ao destacar a presença e a importância das mulheres na filosofia, podemos inspirar e encorajar mais mulheres a se envolverem nesse campo, superando barreiras e preconceitos que ainda existem. Isso ajuda a promover uma representação mais equilibrada e diversa nos debates filosóficos e a criar um ambiente mais inclusivo e igualitário. Ao examinar criticamente a história da filosofia, podemos identificar e confrontar preconceitos e discriminações de gênero que moldaram o pensamento filosófico ao longo do tempo. Isso nos permite repensar e reinterpretar conceitos e teorias filosóficas tradicionais à luz de perspectivas femininas, promovendo uma abordagem mais inclusiva, justa e igualitária em relação ao conhecimento filosófico. Em resumo, ao incluir o pensamento de mulheres e filósofas na filosofia, é crucial para ampliar a diversidade e a riqueza do pensamento filosófico, reconhecer a contribuição histórica das mulheres, promover a igualdade de gênero no campo acadêmico e desafiar estruturas patriarcais. Ao fazer isso, expandimos nosso conhecimento, enriquecemos o diálogo filosófico e fortalecemos a busca pela sabedoria e compreensão do mundo. Assim, pretende-se, com esse texto, valorizar e dar visibilidade à importância da participação da mulher na sociedade, suas lutas, conquistas e contribuições dos seus estudos e pensamentos, pois essas são apenas algumas das muitas contribuições teóricas e práticas que as mulheres têm feito para a sociedade. Tendo em vista que essa temática supramencionada é de suma importância, com o intuito de trazer a visibilidade da mulher, sua participação e contribuições, como também reconhecimento pela capacidade que todas conseguiram ao conquistar melhor participação em relação às suas teorias e práticas para uma vida mais igualitária e construção do conhecimento. Assim, ao estudar sobre a educação filosófica na escola, temos que esta é uma abordagem que visa desenvolver o pensamento crítico, reflexivo e ético dos estudantes. Com isso, existem diversos princípios que podem ser considerados essenciais para uma educação filosófica efetiva na escola. Dentre eles, temos o questionamento e o pensamento crítico. No entanto, é perceptível que a educação filosófica incentiva os alunos a questionarem, analisarem e refletirem sobre temas, conceitos, ideias, pois os estudantes devem ser encorajados a formular perguntas, examinar diferentes perspectivas e avaliar criticamente argumentos. Introduzir a filosofia na escola é uma maneira enriquecedora de estimular o pensamento crítico e promover o desenvolvimento intelectual dos alunos. No entanto, esta é uma pesquisa e um estudo voltado para os desafios pertinentes à participação da mulher na sociedade e na filosofia, pois sabemos que diariamente diversas mulheres trabalham incansavelmente em busca de melhorias, reconhecimento, espaço, igualdade. A partir dessa visão e inquietação, é perceptível a necessidade de trabalhar a temática com diversos pensamentos de autoras e filósofas, pois historicamente essa área do conhecimento foi dominada por homens. No entanto, nos últimos anos, tem havido uma crescente valorização e reconhecimento da importância do papel das mulheres na filosofia e na sociedade em geral. Portanto, as mulheres filósofas foram essenciais nas contribuições significativas para a disciplina, ampliando seu escopo e enriquecendo seu conteúdo. Portanto, é de fundamental importância para uma compreensão mais complexa e abrangente da história do pensamento humano e suas diversas contribuições.
No texto de Francisca Roberta, a autora foca na relevância da participação das mulheres no campo filosófico, uma área que historicamente marginalizou as vozes femininas. O destaque que ela dá a filósofas como Simone de Beauvoir e Nancy Fraser evidencia a necessidade de desconstruir um pensamento filosófico que ao longo dos séculos foi moldado quase exclusivamente por homens. Francisca argumenta que incluir as vozes das mulheres não é apenas uma questão de justiça histórica, mas também uma maneira de enriquecer o diálogo filosófico, trazendo novas perspectivas e ampliando o horizonte da filosofia. Ela enfatiza que o estudo das contribuições femininas não é algo secundário, mas crucial para uma compreensão mais profunda das relações de poder, gênero e igualdade. Além disso, o texto aponta a importância de resgatar as histórias e lutas dessas mulheres que, apesar das adversidades, conseguiram reconquistar espaço em um ambiente intelectual dominado por ideias patriarcais. Francisca Roberta coloca em questão a ideia de que a filosofia possa ser neutra ou universal, argumentando que as experiências e vivências das mulheres oferecem reflexões distintas e igualmente importantes sobre questões filosóficas. Ao reinventar mais espaço para as mulheres na filosofia, ela não só amplia a discussão sobre igualdade de gênero, mas também convida à reflexão sobre como o campo filosófico pode ser mais inclusivo e diverso. Isso fortalece a ideia de que estudar essas mulheres é fundamental para inspirar futuras gerações a se interessarem pela filosofia, promovendo ainda mais uma visão mais equilibrada e justa desse campo do conhecimento. Acabamos de apresentar a segunda temporada do podcast Falando por Você. Esperamos que este momento de escuta tenha proporcionado uma reflexão singular sobre o papel das mulheres na filosofia. Se gostou do nosso conteúdo, compartilhe e continue acompanhando nas nossas plataformas digitais. Esperamos você no próximo episódio.